Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Robson da igreja ADCR Tibiri 3 e eu quero louvar a Deus por sua vida, por estar aqui nessa live em especial da Palavra de Deus, culto de ensinamento, culto de doutrina. Quero mandar um abraço especial ao nosso pastor presidente, pastor Idelbrando Soares de Oliveira. Um abraço especial também à nossa pastora Regina e todos aqueles que fazem parte de todo o campo da ADCR. A todos vocês que nos assistem nessa noite, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho segundo escrevera São João, capítulo 1, e nós vamos ler algumas porções da palavra de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 43 em diante. Enquanto você procura a palavra do Senhor, eu quero orar com você nessa noite. Vamos orar, por gentileza, inclina a tua cabeça, fecha teus olhos para fazermos essa oração. Tu és bendito, Senhor, nesse lugar. Te bendizemos, Deus, por este momento em especial. Nós queremos te louvar porque estamos de pé, estamos vivos. Até aqui tem o Senhor nos sustentado. Até aqui tem o Senhor nos ajudado. Nós queremos te bendizer, Senhor, por cada vida que, de alguma forma, direta ou indiretamente, Senhor, ajuda em oração e coopera para que esse trabalho seja desenvolvido. Te bendizemos, Senhor, porque a tua igreja continua em clamor. A tua igreja continua de pé, Deus, orando. Nós te louvamos, Senhor, porque mesmo com portas de templos fechadas, Senhor, a tua igreja ainda permanece viva. Bendito seja o Senhor nesse momento. Glorificamos o teu santo e eterno nome. E pedimos que esta noite o Senhor possa falar a cada coração. Pedimos que essa noite a tua palavra seja fruto de ensinamento e de lições para cada um que nos assiste nessa noite. Nós te louvamos por cada uma dessas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Evangelho segundo escrevera João, capítulo 1. E nós vamos ler uma parte aqui do texto que vai falar no versículo 43 em diante. João, capítulo 1, verso 43 em diante, diz assim a palavra. No dia seguinte, foi Jesus a Galileia e achou, a palavra diz isso, achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e até mesmo de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achados a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu todos os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. Vem e vê. Queridos, a cada quinta-feira, o Senhor tem nos levado a uma direção de trazer lições, ensinamentos acerca desses discípulos. Esses discípulos são pessoas comuns, não são semideuses. É gente como a gente. A cada quinta-feira nós trazemos lições acerca de pessoas que naturalmente, humanamente falando, talvez não fossem escolhidos de ninguém. Essas lições que nós vamos refletir acerca desse homem chamado Filipe é de suma importância para a nossa vida cristã. Aliás, a Bíblia vai nos relatar acerca de 4 Filipes. Só no Novo Testamento tem 4 Filipes escritos na Bíblia. Lá em Mateus 14, 13, fala a história do Filipe, filho de Herodes, casado com Herodias.
A palavra do Senhor vai falar em Lucas 3:1, que também há um outro Filipe descendente de Herodes. Em Atos 6, verso 1 em diante, fala do Filipe que era diácono e homem cheio do Espírito Santo. E diversos textos do Novo Testamento, em especial nos Evangelhos, como Mateus 10, versículo 3, Marcos 3, 18 em diante, e Lucas capítulo 6, 14 em diante, vai falar acerca desse discípulo, desse evangelista, deste pescador. Esse Filipe aqui era um pescador, que também foi achado, encontrado por Jesus. E o interessante é que os primeiros discípulos que seguem a Jesus, como Pedro, Tiago e João, esses homens, aliás, e até o André, esses homens, eles encontraram Jesus, foram até Jesus. Só que no caso aqui do Filipe, foi Jesus que achou ele. Jesus encontrou esse rapaz, e é interessante porque pelos textos bíblicos acerca desse Filipe, nos mostra que ele tinha uma personalidade forte. Mas ele era uma pessoa de personalidade forte na ideia de alguém tímido, alguém, sabe, desprovido de falácias, alguém que não era dotado a ideia de falar em público. O Filipe a qual Jesus escolhe é alguém que não sabia se expressar direito. Ele tinha dificuldade de se expressar. E talvez muitos hoje, nos dias de hoje, na igreja do Senhor na face da terra, tem essa indagação. Senhor, por que eu, Deus? Se eu sou tão pesado de língua, né? Se é tão difícil para mim falar em público, por que eu? Senhor, por que não escolheu outro? Por que foi a mim? E houve muitos personagens bíblicos que criaram suas barreiras, suas dificuldades, principalmente suas dificuldades mentais, de tentar entender, compreender, por que Deus me chamou? Se existem tantas pessoas melhores do que eu, porque eu sou o fruto da escolha de Deus. Esse Filipe, ele era alguém que duvidava das coisas, que buscava esclarecimento, assim como Tomé era alguém dotado da ideia de procurar saber o porquê das coisas. E é justamente isso o grande desafio da igreja moderna. Procurar saber o porquê. Procurar entender as coisas de Deus como elas são de verdade. Sem a pirofagia do momento. Sem a coisa do malabarismo. Sem a coisa da magia, sabe? Sem essa coisa. O evangelho por si só. Puro e simples. É isso que precisamos ter nos dias de hoje. Uma real ligação com Cristo, de tal forma que nós possamos nos esclarecer com Ele acerca das coisas dEle. Perguntar a Deus algumas coisas. É claro, é evidente, que nem tudo que questionamos Deus vai nos responder. Que nem tudo que perguntamos teremos a resposta que queremos de Deus. Tem dia que eu vou querer um sim e Deus vai me dar um não. Tem dia que eu vou querer um não e Deus vai me dar um sim. Quando eu era mais jovem, aliás, eu era novo convertido na época, certo dia eu estava numa parada de ônibus, eu já falei isso para a igreja. Eu estava numa parada de ônibus e questionando Deus, por que eu? Por que escolher a mim, se, por exemplo, meu irmão é muito mais falador do que eu, é muito mais conversador do que eu sou um cara tímido. Eu não sei lidar bem com essa coisa de pessoas, família, amigos. Eu sou um cara retraído como eu.
por que eu? E nesse momento que eu estava indagando a Deus a questão da escolha dele, chegou uma senhora, do nada, não sabia quem eu era, não sabia meu nome, e de repente ela chegou para mim e começou a falar em línguas, colocou a mão em mim, no meu ombro, disse: homem, Deus não joga roleta russa, o Senhor não joga dados, o Senhor não joga cartas, Deus não tenta a sorte com ninguém. Quando Deus escolhe alguém, Deus escolhe porque Ele sabe do propósito dele. E não é o falar bonito, não é a aparência, mas o que está acima de tudo é o desejo de Deus. Portanto, nessa noite, entenda que pode ter milhares de pessoas melhor do que você, milhares de pessoas que falem melhor do que você, milhares de pessoas que, de alguma forma, sabe, tenha alguns talentos que você não tem. Mas o Senhor resolveu te achar. Assim como Deus revelou a Cristo que o escolhido daquele momento era para ser discípulo, o Filipe, e Jesus achou o Filipe, o Senhor também te achou. A Bíblia vai dizer, e é o próprio Cristo dizendo: não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. A primeira escolha é uma escolha divina. A primeira escolha é uma escolha de Deus. E é interessante porque naqueles dias, capítulo 1, se você ler do versículo 11 até o 14, você vai ver que Jesus veio para um povo e o povo rejeitou. O povo não quis saber de Jesus. E ele vai fazer a escolha dele e muitos rejeitaram a ele, o povo que ele queria curar, sabe? Queria ensinar suas palavras, trazer a verdade, esclarecer, abrir os olhos, rejeitaram. Mas quando Jesus escolheu Filipe, a Bíblia vai dizer que Filipe aceitou o desafio. Que no momento que Jesus disse vem, Filipe foi. Filipe recebeu Jesus com alegria. Filipe recebeu Jesus com alegria. Há muitas pessoas que estão no mundo chamado cristão que parecem estar no mundo avesso, no mundo complexo, sem nexo. São pessoas que você passa por elas na rua, passa por elas nas igrejas, talvez no trabalho, sei lá, escola, alguma coisa. E essas pessoas não exalam a alegria, não exalam, sabe? Não exalam pureza. Não exalam felicidade. São pessoas que dizem ter a Cristo, mas parece que não tem a alegria do Senhor. E nós entendemos pelo Velho Testamento, né? E tem até um corinho aí, um hino, uma música lá do passado que diz: aonde o Senhor está, até a tristeza salta de alegria. Na verdade, a presença de Deus causa isso. A presença de Deus tem que causar esse ânimo, essa motivação, essa alegria, essa vontade de viver, essa vontade de fazer algo diferente. Quando Jesus se apresenta a Filipe, Filipe recebe algo novo, um novo direcionar, uma nova missão, algo para ele fazer na terra. Filipe recebe um propósito. E a minha pergunta é: qual é o teu propósito? É só comer, dormir, trabalhar, ter filhos, talvez comprar uma casa, um carro? Qual é o teu propósito? O que de fato te trouxe a essa terra? Por que Deus te colocou nesse mundo? Por que Deus te achou?
há alguma coisa de Deus para ser feito nessa terra. E Deus quer contar com você para isso. Não é com A, nem com o B. Não é com Pedro, não é com o Tiago apenas, nem com o João. Deus quer contar com os Filipes também. Com aqueles que são, sabe, duvidosos, que buscam esclarecer as coisas, com aquelas pessoas que talvez sejam travadas no falar. São tímidas. Qual tem sido a sua alegria? Será que você, depois que realmente se encontrou com Cristo, tem uma alegria de viver nessa terra? Porque eu encontro tantas pessoas preocupadas com tanta coisa, sabe? E tão negativas, mas tão negativas que parece que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins, que o ar é ruim, que a natureza é ruim, tudo é ruim, nada presta. Quando Filipe se encontrou com Jesus, e Jesus chamou ele, ele foi com alegria. Aliás, naquela época muitos estavam rejeitando a Jesus, muitos. E o Filipe não rejeitou. É que na verdade há uma outra lição. Além de receber Jesus com alegria, eu entendo que Filipe foi na contramão daquele mundo. Na contramão daqueles que estavam ali, rejeitando, achando que aquilo era uma baita de uma loucura. Quem é esse? Como Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como que ele está doido, Filipe? Não tem lógica o Messias vindo ali. Quem é esse maluco do qual tu estás andando? E Filipe, sabe, é como se ele tampasse os ouvidos e começasse a andar na contramão daquele mundo. Nas influências, nas palavras, sabe? Nos pensamentos de outros. Às vezes as más influências, os pensamentos, as falácias de outros nos distanciam do propósito de Cristo. A grande pergunta é: o que você tem feito com as palavras negativas que têm chegado a seus ouvidos? Natanael chegou e disse, está louco? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como quem sai dessa? Não rola não. E ele ainda assim, é como se ele tivesse uma certeza tão absoluta, que ele olha para o Natanael e diz, vem ver. Como quem diz, eu achei a minha verdade. Eu achei o Cristo que me faltava. Eu achei quem preenche o vazio da minha alma. Eu achei quem me achou primeiro. Eu amei e eu amo aquele que me amou primeiro. Eu encontrei quem me encontrou. E era como se Filipe também dissesse para Natanael, eu quero compartilhar esse amor. Eu quero compartilhar esse achado, esse Cristo, esse ungido. Eu quero compartilhar Deus com você, Natanael. Por incrível que pareça, por mais que Filipe seja duvidoso, por mais que Filipe seja, aos olhos humanos, traçando uma psicologia, alguém retraído, tímido, Filipe estava evangelizando e compartilhando a Cristo com outros. Porque uma coisa é você vir tímido, irmão. Preste atenção. Por mais que você tenha qualidades negativas, como nós chamamos por aí, defeitos. Por mais que você tenha, sabe, algumas coisas que você diz, isso não tem nexo. Eu tenho isso aqui, mas não é bom para mim. Por mais que você seja retraído, tímido, como era o caso dele, você pode até vir tímido para Jesus, mas Jesus não quer que você permaneça tímido. A ideia de vinde como estás é isso, mas não é para permanecer do mesmo jeito. Você vem retraído, vem tímido, vem muito duvidoso, vem cheio de receio, de dúvida,
Mas isso é trabalhado pelo Espírito Santo na sua vida. O Senhor vai gerando em você, injetando em você certezas. A palavra do Senhor vai te enchendo de tal forma que o Espírito Santo vai tomando conta do ambiente, da sua mente, da sua alma. Vem e vê. Ô Natanael, vem e vê, eu quero compartilhar esse Jesus contigo. Aí a outra pergunta que se faz: será que você tem compartilhado a Cristo com alguém? Será que de verdade essa escolha de Cristo pela tua vida tem valido a pena? Ou será que Jesus te escolheu, te achou, sabe? Tirou muita bagagem negativa que você tinha, te livrou de algumas coisas, te abençoou, e hoje você simplesmente não compartilha desse Jesus. A tua rede social serve como uma forma de evangelismo? Não que você não exponha coisas do teu dia a dia, família, lazer, que é natural também, é a tua rede social. Mas será que em algum momento você não pode usar isso para compartilhar a Cristo com alguém? Levar a mensagem do Senhor para alguém? Devido a essa globalização, devido às tecnologias da informação, é possível e passível hoje de você se comunicar com pessoas do mundo inteiro. E a minha pergunta é: você tem compartilhado o amor de Cristo para outros aí? E pasmem vocês, o pregador, o Felipe, né? Esse evangelista aqui, ele não pregou para qualquer um, não. Ele foi pregar justamente para um cético, um incrédulo. Alguém que você olha e diz: ih, meu amigo, esse é pau para pregar para ele. Porque o Natanael estava dessa forma, coração fechado. Quando ele disse: Jesus está ali, o Cristo. Quem? Jesus. O quê? O Cristo de Nazaré. Tá doido? Não tem como não, Felipe, ser ele não. Isso é mentira, Felipe. Sabe qual é o problema na nossa geração? Principalmente com os jovens. É que a nossa geração, quando pega alguém ateu, alguém cético, incrédulo demais, a nossa geração, quando vai injetando a palavra de fé, quando vai injetando a palavra, compartilhando a Cristo, e esses céticos, né? Esses incrédulos, esses ateus começam a injetar perguntas, injetar questionamentos. A nossa geração é tão rasa de Bíblia, tão rasa de fé, tão rasa de conceito de dizer assim: eu sou decidida por Cristo, que se depender de alguns, com 1 mês, 2 meses de conversa com aquele ateu, é capaz dele se desviar do evangelho. Ao invés de ele tentar converter alguém, ele se desconverte, como se diz. Ele deixa o caminho. Ele realmente... Alguém chega para nós e diz: a terra é redonda, e todo mundo, glória a Deus, a terra é redonda. Porque a própria Bíblia diz em Isaías que a terra é redonda. Aí do nada vem uns camaradas aí sem noção e diz: a terra não é redonda, a terra é plana. E gera um conceito de terra plana. E aí de repente alguns, sabe, começam a se questionar: será que a terra é redonda mesmo? Hein? Será que a terra é plana? Agora deu. Eu acho que a terra é plana. Não, será que a terra é redonda? E começa a questionar. Tu já imaginou a ideia se Filipe entrasse no questionamento de Natanael? Natanael, meu amigo, não tem como não. Pode vir alguma coisa. Não tem como vir coisa boa de Nazaré. Não dá, Filipe. Aí Filipe poderia pensar: rapaz, será mesmo? Será que não tem coisa boa em Nazaré, não?
Será que eu me equivoquei, me enganei? Será que eu estou fazendo papel de besta? Mas sabe, Filipe era convicto no propósito. Ele entendia que era chegado a hora do Messias. Ele creu quando Jesus chamou ele. Preste atenção, crente. Preste atenção. O que tem distanciado você de Deus? Das suas crenças? Da verdade absoluta da palavra do Senhor? Será que são rumores? Palavras de alguém? Incrédulos, sabe? Pessoas de pouca fé? Será que há alguns céticos aí? Será que algum ateu tem minado teus pensamentos e teus sentimentos acerca de Cristo? O Filipe disse, vem comprovar quem ele é. Vem e vê quem é ele. O que ele está fazendo. Filipe, ele tem uma participação suma importante para revelar a nós mesmos. Se Pedro tinha sua participação para muitas outras coisas, o que eu exploro de lição da vida do Filipe é que a grande participação dele é revelar a nós mesmos. Olhar para Filipe é olhar para um espelho. É perceber, Senhor, quando eu era novo convertido, eu era tão cheio. Eu queria pregar para o mundo, Senhor. Mas talvez você hoje esteja quase que vazio. Talvez você hoje não esteja pregando para ser ninguém. Aliás, você está naquele nível de só querer pregação. Não tem crente assim? Que parece que ele não prega para ninguém mais, ele só quer ouvir agora. Eu quero ouvir pregação, eu quero pregação, eu quero a palavra. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Deus não te chamou para ficar feito um papagaio o tempo todo falando contigo. Deus te chamou também para que você seja o papagaio dele. Saia falando do amor dele, do desejo dele. Lá em Timóteo diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite e pedir tão somente que haja uma reflexão sobre o tipo de evangelho que nós estamos exercendo hoje em dia. Será que diante de uma conversa com alguém nós vamos perder os nossos conceitos acerca de Deus? Temos que refletir um pouco mais. Hoje, o que mais cresce no Brasil é um aglomerado chamado desigrejados. São pessoas que já perderam, sabe, o fervor. Já perderam o amor sobre muita coisa acerca de igreja. Aquela comunidade cristã já não interessa a muitos. Decepções, feridas, muitas frustrações. Tem levado pessoas a chutar o pau da barraca e simplesmente desistir dessa coisa de congregar. Mas mesmo na época de Jesus, aliás, até os dias de hoje, o único que tinha o poder de dizer assim, bater no peito e dizer, não congreguem em igreja nenhuma, porque essas igrejas são imundas. O certo sou eu. O único que tinha esse poder era Cristo. Mas Jesus, quando vivo, além de dizer congregai-vos, além de participar de momentos em templos, sinagogas, após a sua morte, os discípulos também
nos instruíram, nos ensinaram a isso. Quem é igreja, vai à igreja. Quem é igreja, pertence à igreja. Ali é a nossa casa de oração. Senão Deus não tinha instituído isso. Não tinha criado o tabernáculo. Não tinha criado o templo, a sinagoga. E ainda que tenha muita coisa suja, errada, banal, ali também tem Deus. Tem um Deus da providência. Tem um Deus do milagre. Tem um Deus que olha para você e te acha primeiro. Tem um Deus que te ama primeiro, que te resgatou. E que te instrui, te ensina a levar a palavra. Até mesmo a um incrédulo, um cético. A alguém que diz não tem como vir coisa boa dali. Que essa noite Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Vamos orar nesse momento. Inclina a tua cabeça. Fecha teus olhos. Nós vamos orar. Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Por cada um que está nessa live, assistindo, Senhor, ouvindo a tua palavra. Glorifica o teu nome fortalecendo a cada vida, a cada família, a cada lar. Da estrutura, Senhor, de crente. Que nós possamos ir na contramão do mundo, compartilhando as tuas verdades. E ainda assim, Senhor, de alguma forma, exercendo a tua chamada com excelência. Glorifica o teu nome através de cada vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Deus abençoe em nome de Jesus.